Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Pretoteca. Para você que não me conhece, eu sou Larissa Alves e no episódio dessa semana nós vamos falar sobre a lei de cotas. O presidente Lula sancionou na última semana mudanças importantes nessa lei, também ampliação para outros grupos beneficiários. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos aqui com a presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, que vai aí desmiuçar sobre essas mudanças e também falar sobre a educação no Brasil como um todo. Manuela, muito obrigada por conversar aqui com a gente no Pretoteca, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu e para falar de um assunto tão importante para a gente e tão feliz que é a renovação da lei de cotas. Maravilha. Antes da gente entrar, Manuela, nesse assunto já, queria que você falasse um pouquinho sobre esse cargo que você exerce hoje. Você é uma mulher negra, pernambucana, né? Você que já veio logo depois de uma outra presidente, uma outra mulher negra também, que passou o bastão aí para você. Queria que você contasse um pouquinho sobre a representatividade de você ocupar esse cargo, né? Ocupar esse cargo de tanta importância e também esse bastão passado de uma mulher negra para outra hoje. Primeiro, eu acho que representa um pouco do que a universidade brasileira se tornou, do que o ensino superior brasileiro se tornou. 10 anos de lei de cotas, a gente conseguiu ver a revolução, a transformação da universidade, inclusive do próprio movimento estudantil. Então, para mim, ser a segunda mulher negra e a primeira mulher negra e nordestina a presidir a UNE, a ser representante de todos os estudantes universitários do Brasil, eu me emociono bastante. Vindo de onde eu vim, eu nasci em Olinda, fui criada na periferia de Paulista, uma cidade da Grande Recife, vendo, poder ter ascendido, né, ingressar no ensino superior público, ter acesso à ciência, à tecnologia, à inovação, e hoje poder estar contribuindo, lutando para que outras meninas que vieram de onde eu vim pudessem também e possam também acessar esse espaço, eu fico muito orgulhosa. E é muito gratificante poder doar um pouco da minha vida na luta aí contra, né, as desigualdades sociais e na busca por um país mais justo, igualitário e soberano. É isso, né? Somos a maioria, né? O povo preto é a maioria da população brasileira, mas dados apontam que nós não somos a maioria ainda nas universidades, né? No ensino superior. Mas, ó, antes da gente também falar sobre essa questão, também quero trazer essa discussão aqui para a mesa hoje. Queria que a gente já começasse colocando aqui. Por que as cotas, né? Por que ser a favor de cotas hoje, Manuela? Vamos dar uma provocada aí em quem está acompanhando agora o nosso podcast. Vamos sim, olha, a Elza Soares, ela falava que nós precisamos brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. E isso me remete à história do Brasil, um país de 523 anos, onde a maior parte de sua história foi de escravização do povo negro, onde hoje nós sofremos ainda as consequências do que foi esse período escravocrata no Brasil, onde nós vemos hoje que mesmo sendo a maior parte da população brasileira, enquanto negros e negras, nós vemos que os negros e as negras ainda ocupam estatísticas que não são de ascensão na sociedade. Porque, olha, nós somos a maioria da população, mas nós somos a maioria, infelizmente, entre a população carcerária, a maioria, infelizmente, no subemprego, no desemprego, no analfabetismo, e não é essa estatística que o povo preto merece. O povo preto, o povo brasileiro, merece ter oportunidades para conseguir ascender, para conseguir contribuir para o processo de Brasil. Olha, é na universidade que a gente consegue ser, né, os quadros técnicos que irão contribuir para esse projeto de desenvolvimento nacional. É dentro da universidade que nós conseguimos pautar o combate à fome, à miséria, conseguimos pautar uma sociedade mais justa, mais igualitária. E porque os pretos, os negros e as negras, os indígenas, os quilombolas, eles não são a maioria nesses espaços. A lei de cotas, ela veio, inclusive, para colocar essa população da escola pública, porque na história do ensino superior brasileiro acontecia uma inversão. A maior parte de estudantes de escola pública não ascendiam no ensino superior público, mas a maioria de estudantes de escola particular,
que em sua grande maioria formada por brancos, ascendiam ao ensino superior público. Então, essa lógica não faz sentido no Brasil. Então, a nossa ideia de cotas é conseguir dar igualdade de oportunidades, combater as desigualdades sociais. Então, as cotas, elas vieram nesse formato, garantir a presença dessa população dentro da universidade. E olha, 10 anos mostraram que as cotas vêm dando certo. Inclusive, com mudanças que a gente vai falar aqui na lei, é possível agora ter um acompanhamento anual da política de cotas, para conseguir ter dados, estatísticas, para que a gente consiga ter o acompanhamento desses cotistas na universidade. É certo que hoje, por exemplo, os cotistas, eles têm um desempenho igual ou superior dos não cotistas. Então, é um grande passo que nós damos para dar oportunidades para essa população. Mas também é certo de que há 10, daqui a 20, 30, 40 anos, quando a gente lutar por uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades, talvez a gente não precise mais das cotas, mas ainda precisamos, sim, das cotas raciais, e é fundamental para que a gente consiga popularizar ainda mais esses espaços de ciência, tecnologia e inovação. Agora, falando sobre essas mudanças, Manuela, o que mudou, então, nessa lei de cotas, né? A gente vê que tem um destaque aí para a inclusão dos quilombolas também. Teve uma mudança também ali em questão da renda, né? Do salário mínimo, abaixou ali. Queria que você explicasse, então, o que previa antes, quais grupos eram contemplados e o que mudou agora com essa nova sanção. A primeira cota é dividida por escola pública, o estudante de escola pública e ampla concorrência. Essa é a primeira cota, continua desse mesmo formato. Antes, né, os estudantes ali de escola pública, existia subcota. Os estudantes que tinham uma renda maior ou igual a um salário mínimo e meio, e os estudantes menor de um salário mínimo e meio, renda per capita da família. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, de uma família de 5 pessoas com a renda per capita de um salário mínimo e meio, a gente teria ali R$ 9.000 de renda familiar. Ainda hoje no Brasil, nós vemos com o aumento aí, inclusive da inflação, do desemprego, que as famílias que detêm esse valor de renda ainda conseguem ascender um espaço na sociedade. Então, a diminuição da renda per capita de 1,5 salário mínimo para um salário mínimo, a gente garante ainda mais esse recorte social de que essa juventude mais pobre possa estar dentro da universidade. Então, esse é um grande passo. A inclusão de quilombolas ainda traz, inclusive, esse espaço da necessidade da gente conseguir trazer para a universidade essa população quilombola, essa população indígena que já tinha, né? Ampliar ainda mais esses grupos que não estavam nesse espaço. Então, são mudanças efetivas. Queria ressaltar que a nossa luta pela garantia da democratização do acesso ao ensino superior, ela é fundamental. E a gente trabalhou incessantemente para a renovação da lei de cotas. Mas a nossa luta na UNE, inclusive, é pela garantia da permanência dos estudantes na universidade. Porque nós sabemos como é difícil permanecer. É uma passagem de ônibus, é um prato de comida, é comprar o material, é tirar uma xerox, é ter um restaurante universitário, é ter uma casa do estudante. Então, nossa luta ainda está só no começo, mas já é um grande passo essa renovação, com essa ampliação e esse aprimoramento da lei. Trouxe essa questão da permanência, né, dos estudantes, porque muito se fala, né, coloca a cota, vamos dar ali mais oportunidade, mas aí o que tem ali para o estudante permanecer, né? E eu queria trazer esse questionamento, porque tem um mito também citado aí pelo presidente Lula, inclusive, de que as cotas poderiam de alguma forma diminuir a qualidade da educação, né? Um mito aí que muita gente ainda se apega a isso para ser contra esse sistema de cotas. E eu queria entender, Manuela, como esse pensamento impacta os estudantes mesmo, né? O ingresso dos estudantes como cotistas e a permanência deles nas universidades. Primeiro, né, hoje nós vemos que, inclusive, os índices de evasão nos cotistas, ele não é maior do que os não cotistas, né? Inclusive, nós vemos uma grande presença dos estudantes cotistas na universidade. Mas veja só, para o estudante cotista, né, de baixa renda, conseguir permanecer na universidade, ele precisa trabalhar o dobro.
Então, a gente não dá igualdade de oportunidades, igualdade de direitos para que esses estudantes eles consigam participar. A gente consegue permanecer, sim, mas com muito esforço, às vezes com jornadas duplas, triplas de trabalho, para conseguir se permanecer no ensino superior. Então, é meio que injusto, inclusive, ainda, esse processo com esse estudante que não tem o subsídio para conseguir permanecer. Por isso que a nossa luta é a garantia da permanência. Isso não é um gasto. Investir nesse estudante, nesse quadro técnico que irá dar retorno à sociedade, com grandes profissionais, mas, sobretudo, também com bons cidadãos para conseguir contribuir para uma sociedade melhor. É dentro da universidade, inclusive no ensino superior brasileiro, que nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão. E o papel da universidade em ser socialmente referenciada. Ter a população brasileira que é preta, que é pobre, que é trabalhadora dentro da universidade, é conseguir diminuir drasticamente essa desigualdade social. Fazê-los permanecerem, sair de lá com o diploma na mão, é dar perspectiva e sonhos para uma juventude. Nossos sonhos são inegociáveis. Então, a nossa luta ela segue pela aprovação de uma lei nacional de assistência estudantil, porque quem entrou quer ficar. E o nosso lema é um só: ninguém pode ficar para trás. Certo, eu ia até trazer um exemplo que eu tenho numa pessoa próxima na minha família, que entrou na Universidade de São Paulo, né, na USP, para cursar ali, né, e ela dizia o quanto era difícil permanecer lá, né, ela entrou como cotista também, porque tudo era muito caro, tudo era muito difícil, era muito difícil você se integrar com as pessoas que ali, né, frequentam, né, com aqueles alunos, porque a gente sabe que existe uma elite muito, que acessa, claro, essas universidades, né, públicas, né, então, assim, era muito difícil a integração pela condição financeira dela, né, e aí eu entro nessa questão, Manuela, do impacto de tudo isso no psicológico dos alunos. Queria que você trouxesse um pouquinho isso, você como presidente da União Nacional dos Estudantes, o que você pode perceber em relação a isso, né, porque ainda que a gente sabe, né, a gente já abri falando sobre isso, né, nós somos maioria da população, né, a população preta é muito grande no Brasil, mas não somos ainda nas universidades, principalmente nas universidades públicas, né? Então, queria saber como você percebe, né, a mentalidade mesmo desses estudantes, como isso impacta na saúde mental mesmo deles, quando conseguem entrar ali como cotistas em algumas universidades. Veja só, quando se é preto e pobre no Brasil, por muitos anos, a universidade era um sonho inalcançável. Um sonho distante. Como falar para uma mãe, você no ensino médio, uma mãe ficar feliz com o seu boletim azul, ou você chegar com dinheiro para ajudar a completar a comida do dia? Então, para esses estudantes que têm um recorte social mais desfavorável, em sua grande maioria negro e negra, é muito complicado achar que pertence a esse espaço. Estar na universidade, inclusive, muitos cotistas, com orgulho de serem cotistas, ocupar esse espaço, é uma luta diária. E a nossa luta, enquanto movimento estudantil, movimento social, é dar possibilidades para garantir que esse jovem ele se sinta acolhido, ele se sinta parte desse processo, para que a ciência e a tecnologia não seja algo muito distante. Porque quando se fala da luta do povo negro no Brasil, ainda se remete a essa luta antirracista, do combate ao genocídio do povo preto. Nós sabemos, eu vou dar um exemplo aqui, de um estudante, inclusive, do Rio de Janeiro, da UFRJ, ela, no dia da sanção da lei, ela falou para mim: sabe como é importante, mas é tão difícil ser cotista, porque estava tendo operação na minha comunidade, e eu tinha prova no dia na universidade, e eu não consegui ir para a prova, e eu perdi, e o professor não estava tão disposto a me ajudar na minha situação. Então, veja, o estudante que passa por esses problemas sociais sente na pele a dificuldade diária de permanecer na universidade. E é por isso que a nossa luta, inclusive,
inclusive, para discutir os currículos da universidade, humanizar os nossos cursos. Hoje nós temos uma presença grande na universidade de negros e negras. Não existia, inclusive, é muito raro ter um professor negro, ter uma professora negra, ter pesquisa relacionada a essa população. Nós estamos dando passos fundamentais e importantes para esse processo, mas ainda é muito difícil. E é por isso que eu, enquanto representante dos estudantes brasileiros, me sinto no dever e tenho a obrigação de lutar diariamente para que nenhum estudante desista do sonho de estar na universidade por conta da dificuldade de estar lá, de permanecer. Então, a nossa luta, ela não é só dos estudantes, porque quem ganha com um cientista negro, com um cientista pobre, com um engenheiro que é de baixa renda, com um engenheiro que ascendeu de um lugar que sempre foi negado para ele, que ele venceu, que ele chegou lá, é o Brasil, é o povo brasileiro. Nós formamos pessoas muito mais humanas, muito mais comprometidas com a realidade social brasileira. Então, a gente consegue garantir que a gente vai entregar para o mercado, né, entregar para o Brasil pessoas formadas tanto profissionalmente, mas também com sensibilidade social. E isso aqui é inegável. Então, a nossa luta, ela segue. Manuela, falando ainda sobre esse acesso do ensino superior, tem dados recentes da PNAD Educação, divulgados pelo IBGE, inclusive, que apontam que pela primeira vez, desde 2016, que a quantidade de pretos e pardos nas universidades caiu em relação à de brancos. E a curva estava crescente ali, né? Se a gente pegar o gráfico, a gente consegue observar que a curva é crescente desde 2015, saiu de 45,9%, chegou a 49% em 2019, aquele período pré-pandêmico, né? E em 2022 foi para 48,3%. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente entender o que explicaria essa queda, né, desse ingresso de pretos e pardos na universidade, sendo que a gente estava numa curva crescente, né? Você falou bem aí, é justamente a pandemia. Na pandemia, quando a gente começou a discutir o modelo de educação, o acesso, inclusive a mudança do presencial para o híbrido, né, para o online, no início da pandemia, ali nas aulas remotas, quem conseguia acessar a universidade? Quem conseguia assistir a aula? Era o estudante que tinha acesso a um computador, a um telefone, à internet. Então, quando você apresenta algumas barreiras, né? Não só barreiras, né? Para conseguir acessar a aula, você tem que ter a internet. Se você não tem, você já não consegue acessar. Se você não tem um computador ou um telefone, você já não consegue acessar. Infelizmente, a população que não tem essa base para conseguir acessar as aulas, que não tiveram na pandemia, são, em sua grande maioria, a população negra, a população mais pobre no Brasil. Então, é um pouco do reflexo do que foi a pandemia. Por mais, inclusive, que nós lutamos diariamente pela distribuição de chips, pela distribuição de MacBook, de Chromebooks, de computadores, para que os estudantes pudessem ter acesso e não desistissem dos seus sonhos, não desistissem dos seus cursos. Então, com a pandemia, agravou ainda mais essa desigualdade social. Então, quem conseguia permanecer ali dentro de casa, no conforto do seu lar, tendo ali sua aula, conseguiu permanecer. Mas quem não tinha, inclusive numa casa que não tem acesso à internet, tem vários irmãos tendo que assistir aula ao mesmo tempo, diversos estudantes tiveram que largar a universidade ou até nem tentaram ingressar. E olha só, muitos estudantes nesse recorte tiveram que, durante a pandemia, inclusive, escolher entre pegar iFood e estudar, entre ir para o subemprego e estudar, porque a fome, ela aperta. E quando você tem que escolher entre a educação e um prato de comida, nós sabemos que essa população, inclusive me coloco nesse debate, a gente vai escolher sobreviver. E o estudante, o jovem brasileiro, não tem que escolher entre sobreviver e estudar. Inclusive, estudar não é um fardo, precisa ser investido, porque é esse jovem que a gente vai conseguir formar para apresentar para o Brasil novos caminhos. Hoje, no Brasil, se debatem temas fundamentais de transição energética, transformação ecológica, descarbonização, investimento em ciência, em tecnologia e inovação. E, para mim, esse projeto de Brasil precisa ser construído
pelo povo brasileiro. Eu preciso dar oportunidade, é preciso dar oportunidade para esse jovem conseguir estar na universidade, para ele poder querer e ser cientista, ser médico, ser engenheiro, ser professor, ser o que ele quiser, porque é nosso dever lutar para que ele possa escolher o seu futuro e não ser fadado a um estatística, a um futuro incerto. Manuela, a gente já está se encaminhando aí para o final da nossa conversa aqui no Pretoteca, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência pessoal na universidade e também o que te levou a ir para esse lado para ser presidente, né, da União Nacional dos Estudantes. Qual que foi o seu combustível aí, né? A gente sempre tem uma história pessoal que nos faz aí trilhar diversos caminhos e queria entender qual foi a sua. Eu sempre estudei em escola pública, vim de uma família onde minha mãe era empregada doméstica e meu pai era um feirante. Minha mãe ela falava para mim assim, minha filha, estude, porque se eu tivesse condições de pagar uma universidade, eu pagaria para mim. Ela falava isso e eu estudei, fiz curso técnico em Química pelo Sistema S. Ingressei na universidade com cotas de baixa renda, com cotas de escola pública e de ações afirmativas. Ingressei no ensino superior e no primeiro período eu perdi a minha mãe. E a situação da minha casa ficou muito complicada. Se não fosse a assistência estudantil que garantiu que eu recebesse uma bolsa permanência, que me desse a possibilidade de almoçar de graça no restaurante universitário, eu seria talvez mais uma jovem nessa estatística de fora da universidade, do desemprego, do subemprego. Então, as cotas, elas mudaram a minha vida. Eu me emociono porque eu sei que se não fossem as cotas, se não fosse assistência estudantil, eu seria mais uma. E agora, minha luta é para que mais jovens possam ter a oportunidade que eu tive e consigam, e não tenham que escolher entre o seu sonho e a realidade. A realidade, ela pode ser, sim, de esperança, ela pode ser, sim, de felicidade, ela pode ser, sim, de sonhos. E essa juventude tem um grande potencial. Eu sempre falo de uma cientista negra, nordestina, do Piauí, que liderou o genoma liderou a equipe que sequenciou o genoma da Covid-19 em 48 horas, a Jaqueline Góes de Jesus. E ela é minha inspiração, porque quando eu vejo nós, mulheres negras, juventude negra, mais pobre, que acham que a gente não serve para ser cientista, não serve para a universidade, não serve para ser bons profissionais, a gente dá um ponto fora da curva e mostra que nós temos grandes potencialidades, se assim for investido nessa população. Então, dentro da universidade, eu conheci o movimento estudantil e assim como as cotas e as políticas públicas mudaram a minha vida, eu decidi doar também a minha vida para que as políticas públicas conseguissem alcançar outros jovens que, assim como eu, sonhavam com um Brasil melhor. Maravilha. Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, conversando aqui com a gente no Pretoteca. Manuela, muito obrigada. É muito importante que a gente tenha essa referência sua também, que a gente tenha esse depoimento seu agora que a gente está no mês da consciência negra. É importante que a gente traga esses assuntos, é importante que a gente traga essa conscientização sobre tudo que atrela ali o povo preto e todas as lutas, né? É uma luta diária, a gente sabe disso e é um prazer imenso ter conversado com você. Muito obrigada, viu, Manuela? Eu que agradeço. Um povo negro unido é um povo negro forte, que não tem minha luta, que não tem minha morte. A gente tem muito potencial e avançaremos, resistiremos e tenho certeza que estarei aqui no futuro falando de novas e novas conquistas, porque ninguém vai nos parar. O nosso combustível é a esperança, é a alegria e a certeza que nós conseguiremos construir um Brasil mais justo e de todos nós com a nossa cara, com o nosso DNA. Muito obrigada, viu, gente? Maravilha, eu que agradeço. Conversamos aqui com a Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes. E muito obrigada por você também que acompanhou esse episódio até aqui. Para você rever todos os episódios anteriores do Pretoteca, é só acessar lá no nosso canal do YouTube, procurar ali na nossa aba ali de colunistas, também na home do nosso YouTube, você já encontra por lá muito fácil. E também no nosso Spotify, é só procurar por Pretoteca. Muito obrigada e até o próximo episódio.